Veja a lista dos 4 zagueiros pretendidos pelo Palmeiras. Nova lesão de Felipe Anderson o afasta da próxima partida. Situação de Flaco Lopes com o Atlético de Madrid evolui. Palmeiras arrecada metade da meta estipulada para venda de jogadores, veja caso a caso, e com a saída de Veiga, Fabinho, Arias, Almada, quem chega para reforçar o elenco? Fala família Palmeiras 90+, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vamos falar muito, inclusive, do canal, porque tem novidade importante. Então não esquece de deixar o like, um comentário pra gente e se inscrever no canal, porque assim você não vai perder nada do que acontece com o Palmeiras. Seja bem-vindo à família Palmeiras 90+. E o bicho começou pegando no Verdão essa semana, tá? O Felipe Anderson, que estava se recuperando de uma lesão, participando dos treinamentos, que já tinha até bidado, né? Tava no bid já inscrito, poderia estrear na temporada, sofreu uma entorse de tornozelo no treinamento de hoje e nós precisamos falar disso, tá? Vamos entender um pouquinho. Talvez 1-2 semanas sejam necessárias para o Felipe Anderson se recuperar por completo. Esse não é o problema. O que me preocupa é o seguinte: Felipe Anderson é um jogador que brilhou com a camisa da Lazio jogando de volante, tá? E que tem uma característica muito específica, sobretudo quando a gente fala de qualidade técnica. Felipe é um bom armador. E quanto mais a gente vê ele jogando lateralizado, mais a gente vê o quanto ele tem que correr para poder alcançar os adversários na dobra de marcação. Isso é péssimo pro Palmeiras, isso é péssimo para ele. Você tá pegando um golfinho e pedindo para ele escalar uma árvore. Não faz sentido. Quanto mais a gente vê o Felipe Anderson distante ali do centro do campo, de próximo da área, mais ele vai ter que correr. E embora ele se cuide, ele não é mais um menino. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o Santos teve a coragem de trazer o Zé Roberto lá da Europa, né? Antigo Zé Roberto que jogou no Palmeiras também, eles utilizaram um jogador de camisa 10 e o jogador performou demais. Essa é a expectativa que eu tinha em cima do Felipe Anderson e eu espero que a diretoria consiga enxergar isso, a staff, né? E que o Palmeiras possa utilizá-lo no lugar correto. E ó, gente, esse vídeo é um oferecimento do nosso patrocinador master, a CVREC. A CVREC é uma plataforma de gestão de recrutamento e seleção para vagas operacionais. A plataforma envia sua vaga para centenas de grupos de emprego e um robô colhe as candidaturas pelo WhatsApp. Depois é só triar e falar com os candidatos. Tá procurando emprego? Se inscreve, coloca o teu currículo na CVREC, www.cvrec.com.br, é de graça e você vai conseguir uma oportunidade de emprego. E se você tem um estabelecimento e está precisando contratar, utilize o serviço da CVREC que eu tenho certeza que você vai se surpreender, beleza? Bora falar de mercado da bola? Ó, já a gente vai mostrar para vocês aqui uma escalação que os membros da comunidade do WhatsApp, se você quiser entrar é bem fácil, tá? Eu vou deixar aqui o meu e-mail, basta você mandar o seu telefone pro meu e-mail que a gente te adiciona lá. Eles criaram uma escalação muito diferente, a gente vai falar dela já, porque o Palmeiras tem um detalhe, um objetivo essa temporada, que é contratar um zagueiro. Vocês já sabem a minha opinião sobre isso, mas vamos lá. Palmeiras tem 4 nomes bem objetivados ali para contratar para essa função. Quais são eles? Tá? O primeiro é o Adrielson. Adrielson é um zagueiro que é tido como uma operação mais simples, né? Mas que tem menos qualidade para entregar. Adrielson é um bom zagueiro, jogou no Botafogo, gira em torno de 30 milhões a negociação, 30, 40 milhões de reais, né? E é a primeira opção que o Palmeiras está trabalhando para essa janela. A segunda opção, que eu fui surpreendido ontem, é o Alexandro, do Lille, jogador de seleção brasileira. O Alexandro tem aproximadamente 26 anos, tá? E assim, cara, tem uma verdade que a gente precisa colocar aí, né? É uma operação que vai girar na faixa de 20 milhões de euros. É muita grana. Tá? E aí o Palmeiras tá, tudo bem, surgiram notícias Diego Firmino, setoristas importantes, né, pontuando esse interesse do Palmeiras, mas vamos ser sinceros, a gente aqui trabalha só com a verdade, né? Não faz sentido pro Palmeiras gastar 20 milhões de euros num zagueiro e não gastar 20 milhões de euros no Arias, por exemplo, ou num jogador de meio campo, e já nós vamos falar dele, tá? Então assim, Alexandro é um jogador com bons números, tá passando aí pra você, mas você sabe que, cara, é muito difícil essa operação acontecer, né? É muito difícil, é uma operação muito complexa. Outro nome que nós trouxemos ontem é o do Beraldo. O Beraldo também tem sido muito falado, também a notícia do Marcelo Liana e do Diego Firmino, tá? É um jogador que agrada o Palmeiras e também custa 20 milhões de euros, mas o Paris Saint-Germain pode emprestar o atleta. Essa é a diferença. A dificuldade que a gente tem na negociação com o Beraldo é a seguinte: a Juventus e o Besiktas também têm interesse.
A Juventus é um clube italiano mestre em zagueiros, né? Baita zagueiros, diversos bons zagueiros, né? Atuaram com a camisa da Juventus. E a gente sabe que, poxa, para um zagueiro chegar na Juventus é uma espécie de prêmio, sabe? Então, assim, Beraldo também é difícil, mas tá próximo do Palmeiras, pode acontecer. As negociações estão rolando, né? E o quarto nome que tá pintando aí, você já sabe, é o do Nino. O Nino, o Zenit quer 65 milhões de reais, não tem conversa, e o Palmeiras tá meio lento nessa questão toda do zagueiro, né? E tudo isso tá refletindo no posicionamento geral da nossa defesa, que tá se sentindo acuada. Outros dois nomes corriam por fora no Palmeiras. O primeiro é o zagueiro Igor Júlio, que tá tava no West Ham, né? É um zagueiro do Brighton. E o segundo nome era o Barbosa do Botafogo, que pra mim era a melhor opção. 30 milhões de reais resolveriam o problema, mas o Palmeiras foi lento e não conseguiu chegar a tempo antes do jogador renovar. Mas você já sabe a minha opinião, né? Pra mim, o Palmeiras tem excelentes nomes na zaga, sobretudo na nossa base, além, é claro, do Bruno Fux e do Benedetti, que já são figura carimbada, né? Na nossa equipe profissional. Benedetti tem sondagem de Arsenal, Barcelona e pode acabar saindo, né? Palmeiras forma bons zagueiros. Se você for pegar o Naves, ele tá brilhando na Europa. Vitor Reis, a mesma coisa. Então, assim, será que vale a pena realmente fazer esse movimento, agora esse esforço para um zagueiro, uma vez que a gente tem nomes que podem suprir essa necessidade? E aí, de repente, a gente pode focar no que precisa. Jogadores de criatividade, jogadores cascudos para mesclar com a nossa base. Faz sentido ou não? Deixa a sua opinião nos comentários, tá? Falamos muito de saídas, pouco de chegadas, e a questão do Flaco Lopes no Atlético de Madrid evoluiu, tá? O Atlético de Madrid sondou o Palmeiras formalmente. Simeone queria contar com o Flaco Lopes. Palmeiras deu uma fechada, né, na negociação, mas a gente sabe que a vontade do jogador vai imperar nesse sentido, tá? O Atlético de Madrid viu que o Palmeiras estava fazendo jogo duro e voltou o seu canhão para Marcos Leonardo do Al Hilal. Proposta de empréstimo pelo Marcos Leonardo, pode ser que o Atlético de Madrid acabe desistindo do Flaco. O Al Hilal deve topar emprestar o jogador, que tá meio que encostado lá, né? E pra ele seria brilhante, né? Porque o Atlético de Madrid tem a cara do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo é um jogador de velocidade, força física, imposição e um baita de um finalizador. Espero que eles deixem o nosso Flaco pra lá, mas é bem verdade, tá? O Simeone gosta de jogadores argentinos, você sabe disso. Mas se o Flaco for pra lá, velho, sabe o que vai acabar acontecendo? O que aconteceu com o Almada. Ele não vai ser titular. E aí, não sendo titular, será que ele vai pra Copa do Mundo? Eu tenho pra mim que o Palmeiras fechar a porta vai ser bom pro jogador e principalmente pro próprio Palmeiras. Flaco Lopes vai ter outras oportunidades de assumir função importante em times grandes da Europa. Eu acredito nisso. De repente, depois da Copa do Mundo, a gente não consiga segurar mais o nosso atacante. Vamos ver como é que essa situação vai se desenhar e eu trago pra você todas as novidades, né? Até porque o Palmeiras já tá muito perto de bater a meta pela venda, né? Que estabeleceu pela venda de jogadores. O Palmeiras quer arrecadar 400 milhões de reais em vendas de atletas, tá? Nós já arrecadamos 126 milhões e 500 mil reais. Quem foram essas negociações? Aníbal Moreno, vendido pro River Plate, rendeu 7 milhões de dólares ou 39 milhões de reais. Breno Lopes, vendido para o Coritiba, né, rendeu 7 milhões e 500 mil para o Palmeiras, porque o Palmeiras teve uma participação na venda, a famosa mais-valia que a gente está sempre falando aqui, né? O Facundo para o Austin FC rendeu 10 milhões de dólares ou 52 milhões de reais. John para o Zenit, né, do Bragantino para o Zenit, rendeu 4 milhões de euros, ou seja, 25 milhões de reais para o Palmeiras, que teve participação na venda pela mais-valia e mais o mecanismo de solidariedade da FIFA para clubes que revelam jogadores. 25 milhões no John, tá? Luiz Guilherme para o Sporting, né, a negociação do West Ham para o Sporting, rendeu 2 milhões e meio para o Palmeiras, justamente por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Totalizando 126 milhões e 500 mil reais. E além desses jogadores, a gente ainda tem Luigi, Giai e o próprio Veiga, né, que pode ser contratado após o empréstimo para o América do México, e também o Pimenta e o Robson, que estão na mira de clubes italianos. Ou seja, o Palmeiras está muito perto de atingir essa marca e vai atingir com uma certa facilidade, mas quem chega no Verdão? Almada, Arias, Fabinho, vamos entender esse cenário, tá? O Palmeiras precisa repor jogadores, sobretudo na lateral direita, na ponta direita, né? Lateral não vou nem falar, né, que vocês já sabem a minha opinião aqui.
mas jogadores de criatividade, né? Então, assim, John Arias é o principal alvo. Palmeiras está fechando o cerco, né, no Wolverhampton para poder contratar o jogador. Algo em torno de 120 milhões de reais é a pedida do clube inglês para trazer o jogador. Eu trouxe uma alternativa. Ezequiel Barco, que hoje está no Spartak, tem exatamente os mesmos números de participação de gols que o Arias, tá? E detalhe, o Barco jogou a maior parte da carreira dele fora da Argentina, ou seja, em ligas também bem competitivas. Faz sentido para o Palmeiras investir num jogador argentino com qualidade semelhante. Ele é simplesmente 30 milhões de reais mais barato que o John Arias. Então o Palmeiras poderia investir nele. Arias é um mistério ainda, tá? O Palmeiras está tentando fechar a negociação, mas não tem nada de concreto. O Anderson Barros chama a operação de difícil. Conhece, né? Pois é. Agora, o Almada, pra mim, não tem mais negociação, tá? No meu entender, a Almada não vai ser jogador do Palmeiras. E assim, se o Atlético de Madrid fechou as portas pro Palmeiras no Almada, que a gente feche também a respeito do Flaco Lopes. Agora, sobre o Fabinho. Se eu tivesse que cravar hoje um jogador que tem grande chance de fechar com o Palmeiras é o Fabinho. Por quê? Não exige investimento financeiro na contratação. Exige sim o pagamento de um bom salário para o jogador. Ele viria em junho, após o término de contrato dele com o Al Ittihad. E detalhe, tá? Vejam, o Al Ittihad fechou as portas pro Benzema, né? Ofereceu pro Benzema um contrato sem salário, só com participação, direito de imagem. O Benzema tá muito incomodado com isso e não deve renovar. Eles vão fazer a mesma coisa com o Fabinho, então é bom pro Palmeiras. Se o Palmeiras já fechar essa negociação agora, alinhar salário, deixar tudo bonitinho com o Fabinho, Fabinho é um baita de um volante e pode nos ajudar muito. O Jorginho veio pro Flamengo e você viu o resultado que deu, né? Acredito muito nisso. Agora vamos pra nossa mesa tática. Primeiro eu quero falar um pouquinho dessa escalação, tá? Que os nossos membros aqui no grupo do WhatsApp prepararam. Então a escalação tá passando pra vocês aí e eu quero conversar a respeito. O pessoal gosta muito aqui no canal, né? De falar de possibilidades diferentes, de tentar coisas diferentes, né? Porque a gente concorda que às vezes a nossa staff é um pouquinho limitada com o resultado e a gente entende o porquê. Mas vamos entender esse time aqui. Então eles escalam Carlos Miguel no gol, na direita, na zaga, o Giai, e eu gosto disso, tá? Gustavo Gomes e Bruno Fux completam a linha de 3 homens. Mais à frente, a linha de volantes composta por Marlon Freitas e Joaquim Piquerez. Eu achei essa ideia do Piquerez de volante algo brilhante, tá? Porque ele pode, inclusive, jogar ali lateralizado à esquerda, se necessário, ajudando a compor uma linha de 5 homens defensivos. E você já vai entender como isso é possível. Piquerez tem boa saída de bola, finaliza gol. Cara, ele pode ser um volante. Quando ele surgiu no clube do Uruguai, acho que foi o Defensor, né? Ele era camisa 10, só pra você ter uma noção. Aí vem o pulo do gato. Na direita, o Kelvin. Mas Henrique vai dobrar lateral? Gente, esqueçam, o Kelvin não é um lateral, o Kelvin é um ala. É um jogador de apoio, velocidade, finalização a gol, tá? Eu sei que com o Alan disponível, o Alan ganha essa posição. Mas o Kelvin é interessante nessa posição porque defensivamente você pode fechar a linha de 5 com o Piquerez dobrando a esquerda e com o Kelvin dobrando a direita, tá? Na frente ali, o Andréas Pereira de 10, né, jogando entre linhas, e o Paulinho na esquerda flutuando, como uma espécie de ponta esquerda, ora como segundo atacante, com liberdade para jogar, tá? Sem necessidade de cobrir espaço. Na frente a dupla Flaco Roque, que não tem como a gente alterar, né? Eu achei um time fantástico, tá? É bem verdade que o Alan é titular. Então agora a gente vem pra mesa tática, porque eu vou montar o time do Palmeiras aqui com você agora. Vamos lá. No gol não temos dúvida, né? Nosso goleiro é o Carlos Miguel. Tem que melhorar, principalmente os gols que tem tomado embaixo das pernas. É um goleiro alto e tem dificuldade com bolas rasteiras, né? Mas a gente teve uma crítica com relação à saída dele com os pés e ele treinou e melhorou. Melhorou bastante. Na direita, a gente tem o Kelvin como opção, na minha opinião. Eu arriscaria o Luiz Saboia, tá? Eu não tenho a figurinha dele aqui. Mas vamos colocar o Kelvin por enquanto, mas ele não vai ser um lateral. Ele não vai ter tanta responsabilidade defensiva. A ideia é que ele lateralize aqui, que ele afunde, né, na verdade, pendulando pra frente, atacando o espaço, beleza? Na zaga, pra mim, a zaga titular hoje é Gustavo Gomes e Bruno Fux, tá? Faz mais sentido no meu entender. Na lateral esquerda, por enquanto, Piquerez, tá? Você já vai entender o porquê desse time assim, mas o Arthur tem jogado mais bola e merece minutos em campo.
Nossa dupla de volantes ali pra mim, Evangelista, sem sombra de dúvidas, ele já tá no bid, participou do treinamento de hoje, tá? Rodou bastante em campo e pode jogar. Não vai aguentar os 90 minutos, mas de repente 30, 40 minutos o Evangelista já pode jogar. E além dele, nosso querido Marlon Freitas, né? Beleza, nós vamos escalar um 4-2-3-1. Então agora vamos preparar esse nosso meio. Alan na direita, você já vai entender o porquê desse time, tá? O Andreas Pereira no centro. Eu ia escalar o Felipe Anderson, tá? Mas não aqui. Eu escalaria o Felipe Anderson no lugar do Evangelista como um volante, ou então mais próximo da área no lugar do Andreas. Com a lesão dele, a gente vai mudar. Eu gostaria de escalar o Paulinho também, mas também não tá preparado, né? Então a gente vai para a única opção que nos sobra, que é o Ramon Sosa, tá? Então um 4-2-3-1, tá? Com o Vitor Roque mais à frente. Henrique e o Flaco Lopes. Pra gente contar com o Flaco Lopes, que é uma coisa que eu gostaria de fazer, tá? Mas isso vai depender da partida. Então, assim, partidas contra times que são pau a pau com o Palmeiras, eu jogaria assim, tá? Agora, como eu escalaria esse Palmeiras pra poder fazer com que todos esses jogadores atuem, né? O Piquerez vem fazer essa linha de zaga aqui, e eu vou escalar na frente, aí sim, o Flaco. Cadê nosso atacante? Aqui. Com o Vitor Roque. Então aqui a gente tem um 3-5-2, tá? Eu me expressei errado, na verdade esse seria o meu time titular, tá? Com o Kelvin flutuando somente nas partidas que fosse necessário. Então aqui eu tenho uma linha de 3 jogadores defensivos, com o Piquerez podendo atacar e o Evangelista virando esse terceiro homem de zaga, tá? 3 jogadores de mobilidade aqui, né? O Andrés com um pouco menos de mobilidade, mas com um trunfo que é o passe. O Marlon para encontrar esse espaço, Alan e Sosa para velocidade. E na frente nossa dupla de ataque que flutua muito bem. O Flaco Lopes saindo da área e o Andrés atacando esse espaço quando necessário. É um time diferente, é um time que pode dar certo. Então é isso, rapaziada. Agradeço de coração por todo o carinho e por vocês estarem conosco. Batemos mais de 975 mil visualizações no mês de janeiro. Dizem que o mês de janeiro é o mês mais fraco para o YouTube e nós estamos provando o contrário. Obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra.